No capítulo 5, nós iremos realizar algumas aplicações das leis de Newton conforme os conceitos que foram apresentados em nossa videoaula passada, onde nós definimos e discutimos cada uma das 3 leis de Newton para a descrição do movimento dos corpos materiais. As seções 1 e 2 do capítulo 5 são sessões introdutórias, onde são apresentados e discutidos conceitos importantes em torno do conhecimento que se tem atualmente a respeito daquilo que na literatura nós identificamos como as forças fundamentais da natureza, como, por exemplo, a força de interação gravitacional entre massas, força de interação elétrica entre cargas elétricas, força de interação magnética entre cargas elétricas em movimento e entre polos magnéticos, força de interação forte e interação fraca na construção de um átomo, na estrutura de um átomo, da forma como as partículas elementares se organizam para que a matéria seja organizada. E, portanto, eu recomendo fortemente que vocês estudem o texto dessas 2 primeiras sessões. Eu irei me concentrar a partir de agora na resolução de um conjunto de problemas resolvidos que aparecem no texto desse capítulo, o que justifica seu título como sendo Aplicações das Leis de Newton. Como primeira aplicação a ser discutida aqui com vocês, eu gostaria de tratar da força de atrito entre 2 corpos materiais que estão em contato, em fricção um com o outro. Força de atrito entre 2 superfícies. E nós não consideraremos que essas superfícies possam estar, portanto, molhadas, de maneira que haja um fluido, uma certa camada de fluido que preencha o espaço entre elas, de maneira que quando uma se mover em relação à outra, você provoque o cisalhamento desse fluido, gerando um atrito viscoso, que é a função do campo de velocidade, a forma com que esse fluido escoa comprimido entre essas 2 superfícies. Nós consideraremos 2 superfícies sólidas, secas, em contato uma com a outra, como, por exemplo, essa caixa à esquerda, que está apoiada sobre uma superfície horizontal de referência e é aplicada uma força F da esquerda para a direita, a partir do seu centro de massa. Essa força F pode, portanto, provocar o movimento da caixa, fazendo com que ela deslize com atrito sobre a superfície horizontal de referência. Contudo, observe que, a partir do centro de massa dessa caixa, que está seu centro de massa, nós também conseguimos identificar outras 3 forças que são desenhadas a partir de seu centro de massa. Essa força vertical dirigida para baixo, designada por P maiúsculo, esse vetor representa a força peso, ou seja, a força de atração gravitacional da Terra sobre a caixa, direcionada a partir de seu centro de massa, perpendicularmente ao plano horizontal de referência, na direção do centro de massa terrestre. É uma força de atração entre o planeta e a massa dessa caixa. Verticalmente para cima, nós temos a força normal, a força de compressão que a caixa aplica sobre a superfície. Então, esta é uma reação à força com que a caixa comprime a superfície. A normal não constitui um par ação e reação com a força peso. A força normal é uma reação à força com que a caixa comprime esta superfície. Mas como a referência, o plano em que essa caixa está apoiada não é um plano inclinado, mas um plano horizontal, segue, portanto, que nesse caso, e somente nesse caso, essas 2 forças têm a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Mas lembre-se, um par ação e reação sempre deve ocorrer em corpos separados. Uma vez que a força normal e a força peso estão ambas aplicadas no centro de massa do mesmo objeto, ainda que elas tenham a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos, isso não faz com que elas caracterizem um par ação e reação, uma vez que elas estão atuando sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo corpo. Portanto, N aplicado perpendicularmente para cima no centro de massa da caixa é a reação à força com que a caixa comprime a superfície sobre a qual está apoiada. E quando a força F tentar provocar um movimento dessa caixa, acelerando-a da esquerda para a direita, o que ocorrerá é que
esse movimento encontrará uma força de resistência, dada a fricção entre a superfície de baixo dessa caixa que está apoiada contra essa superfície horizontal. Estou falando dessa força de atrito A. Então, a força de atrito A é uma força de oposição à força F que é aplicada. Uma vez que, se nós fôssemos monitorar a força necessária em intensidade para provocar o deslocamento dessa caixa, nós observaríamos que não seria qualquer valor de força que seria capaz de colocar essa caixa em movimento. Todos nós temos a nossa experiência de já termos empurrado algum móvel bem pesado, ou mesmo empurrado algum carro para fazê-lo pegar. E nós sabemos que não é qualquer força que nós aplicamos sobre um objeto, empurrando ou arrastando ele, que faz com que ele imediatamente entre em movimento. Na verdade, o que se observa experimentalmente é que, ao aplicar essa força F, sobre a caixa, o que se observa, como se pode ver aqui pelo gráfico à direita, é que, conforme aumenta-se a força aplicada, onde o eixo horizontal aqui do gráfico denota o módulo da força F aplicado, conforme aumenta-se a intensidade da força aplicada, o que se observa é que a força de atrito aumenta proporcionalmente. Então, conforme a força aplicada sobre a caixa na tentativa de colocá-la em movimento aumenta, também aumenta a resistência oferecida dado o atrito entre essas duas superfícies. Uma vez que aqui no eixo vertical é monitorado o módulo da força de atrito em função do módulo da intensidade da força aplicada. E observa-se que, como não é qualquer força que consegue colocar essa caixa em movimento, mas que conforme você vai aumentando a intensidade da força aplicada, chega-se um momento em que você consegue superar a intensidade da força de atrito. E superando a intensidade da força de atrito, você consegue conferir aceleração a esse objeto, a esse corpo, dando a ele movimento. Portanto, essa força de atrito que resiste à entrada dessa caixa em movimento, ela possui um valor máximo. A força que se aplica aumenta, aqui no eixo horizontal do gráfico, e a força de atrito que surge dado o contato entre essas duas superfícies também aumenta, mas não aumenta indefinidamente, aumenta até um certo limite máximo. Esse é o valor máximo da força de atrito. Uma vez acessado esse valor máximo, o que se observa é que quando você consegue colocar esse objeto em movimento, seja um móvel que você esteja empurrando, um guarda-roupas bem pesado, ou empurrando um carro para fazê-lo pegar, o que quer que seja que você arraste, empurre contra uma outra superfície, a partir do momento que você consegue superar a força de atrito, aplicar uma força que seja maior do que a força de atrito, que mantém esse objeto vinculado, preso, quando se consegue superar essa força, observa-se que já não é mais preciso aplicar uma força tão intensa quanto antes para manter esse movimento. Ou seja, a despeito de se aumentar a força, continuar se aumentando a força com que se aplica essa massa para colocá-la em movimento, a força de atrito, após ter atingido um valor máximo, denotado por força de atrito estático, porque estático significa parado, no equilíbrio, no repouso, quando se supera esse equilíbrio no repouso, ou seja, porque a força aplicada já não é mais igual à força de atrito, observa que essa intensidade ela diminui e você entra num outro regime de força de atrito, menos intenso, chamado de força de atrito cinético. É interessante notar que nessa região, portanto,
nessa região onde a força de atrito se comporta linearmente proporcional à força aplicada, nessa região aqui, que eu estou destacando, de maneira que se escreve que essa força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito estático, uma vez que não foi superada a condição de equilíbrio estático e o objeto permanece parado, vezes a força normal, a reação à compressão do objeto contra esta superfície. Então, dentro de toda essa região, a força de atrito é dita estática. E o coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito estático. E a força de atrito ela aumenta até um valor máximo. A partir desse valor máximo, o que se observa é que a força de atrito ela sofre uma diminuição na sua intensidade e, sofrendo uma diminuição na sua intensidade, não é mais necessário aplicar uma força tão grande para a manutenção do movimento desse objeto, no caso aqui o movimento dessa caixa. Então, nessa região que eu estou achurando aqui, numa cor azul clara, o que se observa é que a força de atrito já supera o equilíbrio estático, ela se torna maior do que a força aplicada se torna maior do que a força de atrito entre as duas superfícies, e deve ser calculado como sendo μ, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a reação normal à compressão. Então, enquanto a força de atrito estático calcula-se como produto μ estático, ou coeficiente de atrito estático vezes a normal, a força de atrito cinética calcula-se coeficiente de atrito cinético vezes a força normal à compressão. Outro fato interessante de se notar é que esse comportamento da força de atrito, de aumentar diretamente proporcionalmente ao aumento da força com que se tenta colocar o objeto em movimento, e depois sofre uma diminuição, e independente da força que se aplica agora, a força de atrito permanece num valor aproximadamente constante, todo esse comportamento descrito ele é independente do tamanho da superfície de contato entre a caixa e o plano sobre o qual ela fricciona, ela desliza com uma certa força de atrito. Então, a força de atrito entre duas superfícies sólidas nas condições descritas se comporta conforme a análise que fizemos desse gráfico. Agora, vejamos uma aplicação desse conceito de força de atrito na situação de um objeto deslizar sobre um plano inclinado. Pois bem, será nosso segundo exemplo, um estudo da força de atrito em um plano inclinado. Plano inclinado aqui de um certo ângulo θ maior do que zero, menor do que 90 graus, com relação a uma direção horizontal de referência. Então tem um certo ângulo θ aqui e vou monitorar o movimento de um objeto sob a ação apenas da gravidade, estando esse objeto, a princípio, repouso, uma caixa, sobre um plano inclinado de um certo ângulo θ. Ora, a força de campo gravitacional atuando no centro de massa desse objeto é uma força vertical direcionada para baixo.
é o seu peso, ou o produto da massa vezes a aceleração gravitacional, na aproximação em que o campo gravitacional não varia com relação à altura com que essa caixa está sobre o plano inclinado. Portanto, a aceleração de campo gravitacional é uma constante. Logo, o campo gravitacional terrestre fará com que esse objeto deslize sobre esse plano inclinado. Ocorre que, enquanto ele deslizar sobre esse plano inclinado, observa-se que ele o faz encontrando uma certa resistência, devido à força de atrito existente entre a superfície dessa caixa, apoiada sobre o plano, e o plano em si. Então, se há uma tendência de movimento descendente desse objeto, ou seja, ele escorrega para baixo sobre esse plano inclinado, devido à ação da gravidade, a força de atrito se opõe a esse deslocamento. Logo, essa força de atrito ser desenhada assim. Essa seria a força de atrito que essa caixa experimenta ao deslizar sobre esse plano. Pois bem, se nós criarmos um sistema de coordenadas aqui, um sistema de referência de coordenadas cartesianas, onde nós orientaremos o eixo x paralelo à direção desse plano inclinado, e o eixo y perpendicular à direção desse plano inclinado, sendo que o sentido positivo da direção x é subindo o plano inclinado e o sentido negativo descendo, e o sentido positivo do eixo y é na direção perpendicular ao plano inclinado, só que verticalmente para cima, e perpendicular ao plano inclinado para baixo seria, portanto, uma direção negativa. Nós podemos decompor essa força-peso em outras duas direções. E não nos esqueçamos de uma terceira força que atua sobre essa caixa, uma vez que, devido à ação do campo gravitacional que cria uma tendência da caixa cair, mas o plano impede que ela caia numa queda livre, e, portanto, dá a ela um vínculo que faz com que ela mova-se para baixo sob a ação da gravidade, mas ao longo de uma direção paralela à direção desse plano inclinado. Portanto, a caixa em si, dada a atração gravitacional entre ela e a Terra, acaba por fazer uma força contra a superfície do plano inclinado, comprimindo essa superfície. Logo, na direção perpendicular à direção do plano inclinado, ou seja, na direção paralela à direção y, nós também teremos uma força de reação a essa compressão. Uma força, portanto, normal. Agora sim, uma vez identificadas as três forças que agem sobre essa caixa, a força de ação gravitacional, a força de atrito e a reação normal à força de compressão, lembrando mais uma vez que a força normal não caracteriza um par ação e reação com a força-peso, uma vez que elas estão aplicadas no mesmo objeto, para efeito de cálculo, é muito útil que nós façamos a decomposição da força gravitacional em duas direções. Numa direção paralela à direção do eixo y, numa direção paralela à direção do eixo y e perpendicular à direção do plano inclinado, uma vez que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo do plano inclinado, um ângulo θ, e também podemos decompor a força-peso numa direção paralela à direção do plano inclinado em si. Então, a soma vetorial desses dois vetores em verde
produziria esse vetor em vermelho que diz respeito ao peso da partícula dentro do campo gravitacional. Portanto, essa componente perpendicular ao plano inclinado é mg cosseno do ângulo θ, enquanto que essa componente paralela à direção do plano inclinado é mg seno do ângulo θ. Nós temos que escrever equações de movimento nessas duas dimensões. Esse é um movimento bidimensional. Então, na direção x, nós teremos que, como o sentido subindo o plano inclinado adotado é o sentido positivo, a força de atrito aqui será positiva. E a força componente na direção seno de θ do peso da força gravitacional, nós escreveremos como menos mg seno de θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração na direção x que esse objeto possa adquirir enquanto ele cai. Enquanto que na direção y, nós escrevemos que a força normal está sendo equilibrada pela componente na direção do cosseno de θ da força gravitacional. Eu digo equilibrado uma vez que, se a caixa deslizar sobre o plano inclinado, ela se move apenas ao longo da direção do plano e nunca perpendicularmente a ele. Logo, se não há movimento numa direção perpendicular ao plano, significa que a força resultante ao longo dessa direção é, portanto, zero, e não há aceleração nessa direção perpendicular. Portanto, a força normal menos mg cosseno θ, isso que é igual a m vezes a aceleração na direção y, como não há movimento na direção vertical, não há aceleração nessa direção y, significando que essas duas forças se equilibram estaticamente. Portanto, nós conseguimos dessa maneira determinar que o valor da reação normal à compressão da caixa sobre ela não é igual ao peso total, mas é igual a uma porcentagem dele, uma vez que cosseno entre 0 para um ângulo maior do que 0 e menor do que 90 graus, ele varia entre 0 e 1. Então isso dá mg cosseno de θ. Esse é um resultado bastante importante. Que nós chamaremos de resultado 1. Agora, com a informação de que a força normal é igual a componente cosseno do peso, nós podemos agora desenvolver melhor essa equação na direção x, uma vez que, pelo que nós aprendemos anteriormente, a força de atrito é sempre igual ao produto do coeficiente de atrito vezes a força normal. E esse coeficiente de atrito será estático ou cinético a depender se esse objeto já está em movimento ou não. Então nós escrevemos que a força de atrito ela ficará μ vezes a normal, vai ser μ vezes a força normal menos mg seno de θ igual a m vezes ax. Agora, nós precisamos discutir, por exemplo, se essa situação se caracteriza por uma força de atrito
estática ou por uma força de atrito cinética. Cinética diz respeito a movimento, estática diz respeito a repouso. Então nós podemos nos perguntar qual é o ângulo de inclinação desse plano. Imagine que você pudesse ir suspendendo, aumentando o ângulo com que esse plano está inclinado. O que aconteceria? Inevitavelmente, essa caixa entraria em movimento sob a ação da gravidade. Ela começaria a escorregar, a depender desse ângulo de inclinação. Então, trabalhemos primeiro com a hipótese de qual é o máximo ângulo que eu poderia inclinar este plano, de maneira que essa caixa ela não escorregasse. Ou seja, a força de atrito estático ao longo da direção do plano empatasse com a componente da força gravitacional na direção do seno de θ. O vetor em azul e o vetor em verde, que na direção paralela ao plano, a diferença entre os dois fosse igual a zero. Então, trabalhamos com essa hipótese. Qual é a máxima força de atrito que suporta essa caixa para um máximo ângulo de inclinação sem que ela entre em movimento, sem que ela deslize? Então, para fazermos isso, nós vamos trabalhar na hipótese de máxima força de atrito. Ora, se nós olharmos para o gráfico e nos lembrarmos, máxima força de atrito, valor máximo da força de atrito, ocorre quando a força de atrito é dita estática. Então, logo, na condição de máximo valor da força de atrito, ou seja, máxima força de atrito é força de atrito estático, a força de atrito é igual à força de atrito estático, nós teremos que não haverá aceleração. Não havendo aceleração, portanto, aceleração na direção paralela à direção do plano é zero. De tal maneira que a diferença entre a força de atrito e a reação normal é igual a zero. Mi estático vezes a força normal é igual a componente da força peso na direção do seno do ângulo θ. Contudo, pelo resultado obtido com a equação número 1, nós sabemos que a força de atrito ela pode ser escrita como produto do peso, força gravitacional, vezes o cosseno do ângulo θ. Logo, se nós substituirmos o valor da força normal pelo valor encontrado na equação número 1, e isso é igual a mg seno de θ, chegamos a uma conclusão interessante a respeito do coeficiente de atrito estático que impede com que a caixa desça. Ele está dando seno de θ dividido por cosseno de θ, exatamente tangente de θ. Ou seja, o coeficiente de atrito estático que garante a condição de máximo valor da força de atrito, ele é igual a tangente de θ. Logo, o ângulo máximo de inclinação
do plano inclinado para que a caixa comece a deslizar, é igual a θ E de ângulo de força estática, força de atrito máxima, que é a força de atrito estático, θ subíndice E, ou seja, o ângulo máximo que se pode inclinar o plano para que a caixa comece seu movimento de deslizamento, mesmo devido à força de atrito, é igual a função inversa, tangente a menos 1, do coeficiente de atrito estático. Ou seja, com essas informações geométricas, é, portanto, possível se determinar qual é a força máxima de atrito entre um objeto qualquer e um plano inclinado. Pois bem, agora que nós entendemos essa maneira de podermos estimar o coeficiente de atrito estático entre uma caixa e um plano inclinado, vamos agora aplicar essas duas ideias da força de atrito e do ângulo máximo de inclinação de um plano inclinado, para que a força de atrito não consiga mais impedir que a caixa desça, escorregue sobre o plano, vamos aplicar os resultados obtidos nesses dois probleminhas em um terceiro exemplo. Então agora, como terceiro exemplo, consideremos o seguinte. Nós temos uma caixa aqui. E essa caixa ela vai deslizar sobre esse plano horizontal de referência, né? Ela vai deslizar aqui nessa direção, vai mover-se nessa direção, devido à ação dessa força F, que traciona a caixa, provocando seu movimento. Mas note que se μe é o coeficiente de atrito estático e P é o peso do bloco, para que valor do módulo, ou seja, para qual intensidade aplicada por essa força F ao longo da direção θ com a direção horizontal de referência, que essa caixa começará a escorregar. Então, primeiro, essa caixa apoiada sobre essa superfície horizontal sofre a ação do campo gravitacional, portanto, nós precisamos representar o vetor que designa sua força peso. A rigor, esse vetor deveria ser escrito a partir do centro de massa desse objeto verticalmente para baixo. Dessa maneira. A ação do campo gravitacional terrestre sobre esse objeto, que, dado o seu peso, suportado por essa superfície horizontal, acaba por comprimir essa superfície. Então, essa caixa apoiada sobre essa superfície faz força contra a superfície. A superfície reage, fazendo força contra essa caixa verticalmente para cima. Uma reação normal à compressão. Apoiada. E no centro de gravidade desse objeto, nós teremos a aplicação dessa força F. Força essa que pode ser decomposta ao longo de uma direção paralela à direção de movimento e uma direção perpendicular à direção de movimento. Essa força F aqui, direcionada dessa maneira, destacada aqui pelo vetor em azul,
ela pode, portanto, ser decomposta numa direção perpendicular ao movimento e numa direção paralela à direção do movimento. De maneira que nós escrevemos que essa direção é F cosseno θ, enquanto que essa componente vertical, ela está na direção do cateto oposto ao ângulo θ. Se está na direção do cateto oposto, é, portanto, F seno de θ, essas duas forças em azul. E, por fim, vou denotar uma força aqui em verde. Essa força aqui em verde, também dirigida a partir do centro de massa do objeto, é a resistência, é o atrito que essa caixa vai encontrar devido à aplicação da força F, que cria o seu movimento da esquerda para a direita. Então nós temos uma força de atrito aqui. De maneira que nós fizemos a decomposição da força F nas direções horizontal e vertical no nosso sistema de referencial de coordenadas, onde nós estamos adotando uma direção horizontal x da esquerda para a direita como sendo positiva e uma direção vertical e perpendicular ao plano horizontal sobre o qual a caixa desliza y positiva dirigida para cima. Então, novamente, nós vamos decompor esse movimento em duas direções. Uma direção x horizontal e uma direção y vertical da ação de cada uma das forças e escrever as equações de movimento associadas a cada uma dessas duas direções. Na direção x, nós escrevemos: primeiro, a força positiva é a componente na direção do cosseno de θ da força externamente aplicada, portanto, F cosseno de θ, e ela concorre com a força de atrito, menos a força de atrito. Pela diferença entre essas duas forças, caso uma seja maior do que a outra, há, portanto, uma força resultante que é diferente de zero, o que fará com que a massa dessa caixa adquira alguma aceleração nessa direção x que nós estamos adotando. Agora, na direção vertical, ou seja, na direção y, perpendicular ao plano sobre o qual se dá o movimento, nós temos a força peso, que concorre ao longo dessa mesma direção com a reação normal à compressão e com a componente seno da força que é aplicada externamente, uma vez que essa força, ela apenas não cria a tendência de movimento da caixa ao longo da direção horizontal, mas também cria uma tendência de suspendê-la, descolá-la dessa superfície, uma vez que há uma componente de sua força dirigida verticalmente para cima. Portanto, será a normal mais a componente da força externamente aplicada na direção do seno de θ. Essas duas concorrem com a força peso, m vezes g. Tudo isso igual, caso a diferença entre essas três forças seja diferente de zero, a soma vetorial entre elas seja diferente de zero,
então isso produzirá uma aceleração ao longo dessa direção vertical. Como, na hipótese estudada, nós estamos considerando que não haverá movimento ao longo da direção vertical, da direção y, então nós já sabemos que essa aceleração ao longo da direção y é zero. Logo, se essa aceleração ao longo da direção y é zero, nós temos que não há força resultante na direção vertical. Ou seja, o peso é equilibrado pela reação normal à compressão e pela componente seno. De maneira que nós escrevemos que essa força normal, ela ficará igual a mg menos a componente seno da força externamente aplicada. Vejam vocês que a força normal, ela não é exatamente igual ao módulo da força-peso. Mesmo sendo essa uma situação que não se trata de um plano inclinado. Mas o fato de haver uma força externamente aplicada segundo um ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus, que cria uma componente de força dirigida verticalmente para cima, alivia a pressão dessa caixa contra esta superfície, diminuindo, portanto, a força de compressão da caixa sobre a superfície e, consequentemente, diminuindo a força de reação da superfície contra a caixa, uma vez que essa força de reação não é mais igual ao módulo inteiro da força-peso, mas sim igual ao peso subtraído da componente de força externamente aplicada dirigida verticalmente para cima. Ou seja, quanto maior for esse ângulo de inclinação, maior será a componente dessa força externamente aplicada dirigida para cima, verticalmente, fazendo com que a pressão aplicada pela caixa sobre o plano horizontal seja menor, seja aliviada, e, portanto, a reação normal a essa compressão seja menor. Esse é um resultado bem importante. Vamos destacá-lo aqui. Esse resultado nós chamaremos de equação número 1. Nós já descobrimos, já obtivemos esse entendimento relevante sobre o comportamento da força normal, a reação à compressão da caixa. Agora vamos desenvolver a equação que diz respeito ao movimento na direção horizontal. Ora, na direção horizontal, se nós, primeiramente, considerarmos a situação de equilíbrio estático, uma vez que nós queremos descobrir qual é o valor da força externamente aplicada F que fará com que essa caixa comece a entrar em movimento. Então, nós primeiro vamos trabalhar com o máximo valor da força de atrito que impede que ela entre em movimento. Porque uma vez que essa força externamente aplicada, sua componente horizontal, se tornar maior do que a máxima força de atrito que o plano oferece em resistência a esse movimento, você coloca a caixa em movimento. Então, nós primeiro trabalhamos com a hipótese dela não entrar, mas estar na iminência de. Ou seja, nós trabalharemos com o valor máximo possível para a força de atrito, ou seja, a força de atrito é estático. Logo, nessa condição, não haverá deslocamento na direção horizontal. E, portanto, a aceleração na direção horizontal será zero, será nula. A consequência imediata disso é que esta força, essa componente horizontal da força na direção do cosseno do ângulo θ, ficará igual à força de atrito. Continuando esse desenvolvimento, vemos que essa componente horizontal da força externamente aplicada
vai ser igual a, como essa força de atrito agora é a força de atrito estática, na condição de que não há movimento também na horizontal, mas nós estamos na iminência, ou seja, na máxima força de atrito. Então, é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Mas ocorre que essa força normal, pelo resultado da equação número 1, escreve-se como a diferença do peso menos a componente vertical da força externamente aplicada. Logo, fazendo a substituição do resultado número 1 nessa equação, nós podemos escrever F cosseno de θ igual a coeficiente de atrito estático vezes o peso menos a componente vertical da força externamente aplicada segundo um ângulo θ. Tal que F cosseno θ mais, se nós multiplicarmos distributivamente, ou seja, desenvolvermos esse lado esquerdo da equação, mais μe vezes F seno θ igual μe vezes mg. Colocando alguns termos em evidência no lado esquerdo dessa igualdade. E por fim, se nós isolarmos o módulo, a intensidade da força externamente aplicada, escrevemos e esse é um resultado bem importante nesse nosso desenvolvimento. Eu chamarei de equação o resultado número 2. A partir desse resultado número 2, nós podemos calcular a força externamente aplicada em função do ângulo que essa força é aplicada, a caixa, em função do peso da caixa e do coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície do plano horizontal. Ocorre que, à semelhança do que foi feito no caso do problema do plano inclinado, onde anteriormente nós determinamos qual seria o máximo ângulo de elevação desse plano para que a força de atrito estática ainda impedisse que essa caixa começasse a descer, ou seja, qual seria o ângulo de inclinação desse plano para a iminência do início do movimento de deslize dessa caixa sobre o plano. E nós concluímos que esse ângulo estava associado ao coeficiente de atrito entre as duas superfícies, de tal maneira que o coeficiente de atrito estático associado à máxima força de atrito que garante que a caixa não deslize com a inclinação do plano é calculado como sendo a tangente do ângulo θ associada a essa máxima inclinação, que gera a máxima força de atrito estático. Diferentemente nesse problema, apesar de nós não termos um plano inclinado, ao invés de nós inclinarmos o plano, nós inclinamos a força aplicada, o que é completamente equivalente à situação anterior. De maneira que, como já foi demonstrado anteriormente, nós podemos fazer a seguinte substituição. Como já demonstrado,
para o plano inclinado. Esse coeficiente de atrito estático pode ser calculado como a tangente do ângulo limite para a máxima força de atrito associada. Aplicando essa ideia aqui, nós podemos fazer a seguinte substituição. F é, portanto, igual a aqui no seu numerador eu tenho o coeficiente de atrito estático vezes o peso da partícula. Portanto, substituiremos μe por tangente de θe, e tangente se calcula seno de θe dividido por cosseno de θe vezes o peso, m vezes g. No denominador da fração, resultado número 2, cosseno de θ mais μe que se escreve seno de θe dividido por cosseno de θe vezes seno de θ. A diferença entre θ e θe é que θ é o ângulo com que a força F externamente é aplicada à caixa, tracionando ela. E θe é o ângulo associado à máxima força de atrito que essa caixa experimenta ao ser tracionada pela força externamente aplicada. Bom, calculando o mínimo múltiplo comum desse denominador, basta que façamos o produto de cosseno de θe vezes cosseno de θ. Nós teremos uma fração aqui embaixo. Portanto, esse cosseno de θe ele aparecerá multiplicando o numerador dessa fração. Então, nós escrevemos que essa fração fica igual a cosseno de θe vezes cosseno de θ mais seno de θe vezes seno de θ. No numerador dessa fração, cosseno de θ aparece multiplicando, cosseno de θe vezes seno de θe dividido por cosseno do mesmo θe vezes m vezes g. Simplificamos aqui. E aqui embaixo, observamos que essa é uma identidade trigonométrica. Cosseno de θe vezes cosseno de θ mais seno de θe vezes seno de θ, isso é a mesma coisa que cosseno de θe, aliás, que cosseno de θ menos θe, cosseno da diferença de dois ângulos. De tal sorte que escrevemos, por fim, que então, portanto, F fica calculado como
cosseno de θ menos θe, e no seu numerador, mg seno de θe. Resultado número 3. Dessa maneira, nós conseguimos calcular a força externamente aplicada em função não apenas do seu ângulo de aplicação, mas em função do ângulo limite que deve ser inclinada a direção de aplicação dessa força para que a caixa entre em movimento, porque esse ângulo limite está associado ao máximo valor da força de atrito. De tal maneira que, se nós observarmos, como o cosseno para um ângulo maior do que zero e menor do que 90 graus, que é o ângulo de inclinação dessa força externamente aplicada, ângulo θ é o ângulo de inclinação dessa força externamente aplicada. E esse ângulo é maior do que zero, porém menor do que 90 graus. Entre 0 e 90 graus, cosseno varia de 0 até no máximo 1. Logo, se nós olharmos para o denominador dessa equação, qual é a força mínima capaz de colocar esse objeto em movimento, essa caixa em movimento? Ora, como esse cosseno aqui no denominador varia entre 0 e 1, para qualquer valor menor do que 1, faz com que esse denominador dê um valor maior do que se esse cosseno for feito igual a 1. Porque dividir por um número menor do que 1, entre 0 e 1, significa multiplicar por uma potência de base 10, o resultado da fração. Logo, esse valor será mínimo quando o cosseno aqui embaixo desse denominador for feito igual a 1. E isso só será possível quando? Então, logo, f terá valor mínimo quando o cosseno aqui embaixo for feito igual a 1. O que implica em θ igual a θe. Ou seja, quando o ângulo com que a força externamente aplicada for igual ao ângulo limite para a máxima força de atrito estático, θe, nós teremos a força mínima necessária para começar a dar movimento para esta caixa. Porque isso fará com que o cosseno no denominador seja igual a 1 e, portanto, essa força mínima para colocar a caixa em movimento será igual a mg seno de θe, na condição em que cosseno de θ menos θe é igual a 1 no resultado número 3.